E vamos ao nosso tema de hoje. O caminho de Deus é perfeito. E eu começo lendo textos bíblicos como o de Salmos, de onde eu tirei o título dessa mensagem, Salmo 18, no versículo 30, que diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Eu quero ler mais um texto das Escrituras Sagradas, e esse texto das Escrituras Sagradas se refere a um momento do nosso ensino, que ao invés de ler lá no meio do ensino, eu prefiro já ter feito essa leitura nesse instante, e ao longo do ensino você vai perceber como eu vou costurar estes dois textos. É uma experiência de Elias, o profeta, que ouviu uma palavra de Deus na vida dele, Deus o mandou para um determinado lugar, ele obedeceu, foi para aquele lugar, ele estava no centro da vontade de Deus, e aí Deus muda novamente a direção para a vida dele. É isso que nós vamos examinar hoje, sobre esse caminho de Deus para a nossa vida. O texto que se refere a Elias está em 1 Reis 17, de 2 a 7, que diz assim: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. É interessante esse texto porque Deus manda Elias para o lugar, Elias obedece a Deus, ou seja, Elias foi para o centro da vontade de Deus, fazendo tudo o que Deus mandou. Deus fez milagres naquele lugar, porque providenciou até mesmo comida para Elias. E aí o rio de onde Elias bebia ali a água, porque era um riacho, água limpa que fluía daquele lugar, de uma fonte limpa, se secou. Foi para a vontade de Deus, mas depois não era mais a vontade de Deus. Como é esse caminho de Deus na nossa vida? É isso que eu gostaria que a gente aprendesse lições de sabedoria hoje aqui, para que nós possamos tomar decisões percebendo a vontade de Deus na nossa vida. Porque nem sempre a gente entende algumas coisas que acontecem conosco. Por exemplo, talvez algum amigo que você achou que você ia ter para o resto da vida, aquela amizade, a vida o levou para um outro momento e vocês se desconectaram. E aí este amigo ou amiga se foi e agora você precisa encontrar novos amigos na sua vida e refazer a sua vida. Ou no trabalho, por exemplo, tudo ia muito bem, tudo ia muito bom, você gostava, mas aos poucos o ambiente de trabalho foi ficando pesado, já não é mais o mesmo, e você percebe que você já não se encaixa mais naquele lugar, e é hora de você buscar novos ares, porque você está se sentindo sufocado ou sufocada dentro daquele lugar. Ou às vezes até aquela situação, você foi morar no lugar que você sempre quis na vida, você almejava ter uma casa própria, construiu a casa própria, mora naquele lugar, Deus respondeu às suas orações, você recebeu aquilo tudo como resposta de Deus, mas por alguma razão você está começando a notar que o seu tempo ali está acabando e que é hora de mudar. Por que essas mudanças acontecem na vida da gente? Por que as coisas às vezes saem diferente do que a gente planejou? Por que às vezes parece que o melhor para nós já é um outro caminho que não mais aquele que a gente estava? Eu percebi uma coisa, queridos. Eu percebi que algumas vezes Deus nos deixa desconfortáveis no agora, para que possamos experimentar algo melhor mais tarde. Porque se aquele lugar ou situação não se tornasse desconfortável, você não se moveria para um novo lugar na sua vida. É isso que aconteceu com o profeta Elias, por isso que eu li aquele texto.
Elias ele foi para um lugar debaixo de uma palavra de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. Mas estando no centro da vontade de Deus e que Deus o levou para lá para se alimentar e beber daquela água, agora o rio se seca. Espera aí, mas não foi Deus que o levou para lá? Sim, foi Deus. Mas agora o rio secou? É, verdade. Então, eu tiro daqui já uma lição. Algumas vezes, Deus faz secar o riacho para onde Ele mesmo nos levou, porque aquilo era só para um tempo. A gente aprende isso na Bíblia com diversas histórias. Se a gente volta, por exemplo, quer ver uma figura de linguagem boa para a gente? Uma história que serve quase como uma parábola aqui para a gente? No deserto, quando o povo estava no deserto, passaram por um lugar que várias serpentes tinham no lugar, várias cobras venenosas no local, e as pessoas estavam morrendo, que estavam sendo picadas de cobra. E então, Moisés cria, vamos dizer assim, uma vacina para aquilo, né? A vacina para aquilo era algo miraculoso, milagroso. Ele fez uma cobra de bronze, colocou numa haste, levantou, que para nós é um claro símbolo para o Novo Testamento, né? Na cruz de Cristo, ele levantado ali no deserto, enfim, isso. E cada pessoa que olhasse para aquilo seria curada. Olha que coisa, realmente um grande milagre que aconteceu ali no deserto. Passou. Anos depois, essa serpente de bronze teve que ser destruída, despedaçada. Por quê? Porque o povo começou a idolatrar aquilo. Nota, era para um tempo, mas não era para a vida inteira. Era para aquele momento, mas não era para... Porque se ficasse para a vida inteira, se tornaria em idolatria. Idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus na sua vida. Então, algumas vezes eu percebo que Deus fecha algumas portas para a gente. Sabe por quê? Porque Ele tem uma perspectiva de vida diferente da gente. Tem uma historinha, por exemplo, que se conta, mas eu estou lembrando, na verdade, eu estou lembrando aqui de uma cena na minha cabeça, uma cena minha mesmo. Só que era, não sei se infância, adolescência, isso eu não consigo lembrar. Mas eu me lembro da cena, estou lembrando aqui da cena. Eu era solteiro ainda, casa dos meus pais, e eu gostava muito de brincar lá no quintal, era criança, gostava muito de brincar lá no quintal, e eu me lembro que uma das coisas que eu gostava era de brincar vendo as formigas trabalharem. E aí eu me lembro que tinha uma coisa que minha mãe tinha jogado fora, um pedacinho de bolo que ela tinha jogado fora, eu peguei aquele pedaço de bolo lá do lixo e levei perto das formigas, lá do formigueiro, e botei num lugar. E as formigas nada de ir para lá, e eu falei, o bolo é gostoso, elas vão gostar do bolo. E nada das formigas irem para lá. O que eu fiz? Peguei umas pedras, eu vi a trilha que as formigas faziam, eu peguei umas pedras, coloquei uma pedra aqui, outra pedra ali, forçando as formigas a desviarem o caminho. No começo elas ficaram todas perdidas com aquele caminho novo, e elas, mudando de caminho, foram cair exatamente lá no bolo que eu tinha deixado ali, aquele pedacinho de bolo que eu tinha deixado ali para elas. Certamente elas adoraram aquilo. Muito bem. Às vezes eu imagino que Deus cuida da gente dessa maneira. É como se Deus estivesse aqui em cima olhando tudo, e eu e você somos essa formiguinha. E o nosso mundo é tudo muito grande, a gente não enxerga as coisas. Então, algumas vezes, Deus vai, lá, Drummond de Andrade, vai colocar pedra no meio do nosso caminho. Então, no meio do caminho tem uma pedra, e uma pedra tem no meio do meu caminho. Então, às vezes você vai ter situações na sua vida que vai forçar você a desviar de rota. Porque Ele lá de cima está vendo que aquele caminho novo que Ele quer criar para você, você vai encontrar alguma coisa melhor ali adiante. Foi isso no caso de Elias. Não era para Elias ficar ali a vida inteira. Então, sabendo que Elias estava acomodado no lugar, Deus falou, vamos secar o rio. Aí, secando aquele riacho, ele não vai ter mais onde beber, ele vai ter que mudar. Ele desacomodou o Elias. Eu sei que, sabe de uma coisa? Às vezes Deus fecha algumas portas para nós. É assim. Porque às vezes algumas pessoas pensam que fechar a porta é só coisa do diabo. Não, Deus fecha. A Bíblia fala isso, mais adiante nós vamos ver. E aí a gente não gosta, a gente não concorda, a gente não entende.
Mas Deus, olhando lá de cima, Ele sabe que é mais importante o nosso destino, para onde Ele quer nos levar, do que o nosso conforto momentâneo. Há momentos em que Deus irá chacoalhar a nossa árvore para sairmos do nosso ninho e alçarmos novos voos. São momentos difíceis na vida da gente que todo mundo enfrenta. Quando eles vêm, eles vêm e eles servem para nos desinstalar, nos tirar do nosso ninho, sabe, do nosso conforto, para que a gente seja quase que forçado a se mover para um novo lugar, para um novo momento da nossa vida. E às vezes a situação é trágica. Quando morre um ente querido, por exemplo, tudo muda na vida da gente, tudo muda. A vida não é mais a mesma coisa quando a gente perde um ente querido. Algumas outras situações são quando as finanças ou negócios não vão bem. Aquilo força você a recomeçar a vida financeira de outra maneira. Quando você tinha uma grande amizade, ou um romance, um namoro, até um casamento que se desfaz, esses momentos são terríveis para a vida da gente, porque aquela pessoa fazia parte da vida da gente o tempo todo e agora fica aquele buraco na agenda e você tem que se reinventar, não é? Então, porque tudo que você fazia envolvia aquela pessoa e agora aquela pessoa não está mais ali. Então, falando aqui de romance, quando um romance se desfaz, fica esse buraco, aquele vazio, e é hora de você reinventar a vida. Isso acontece com casais, por exemplo, quando os filhos crescem e se casam. A chamada síndrome do ninho vazio. Ou seja, os seus filhotes bateram asas e voaram. Foram fazer o que eles foram chamados para fazer, viver a vida deles. Você deu a base para eles, mas agora a vida é com eles. E aí você tem que se reinventar. Na geração dos nossos avós, por exemplo, as pessoas se casavam muito mais cedo do que hoje, né? Homens aos 20 anos, 20 e poucos anos de idade já eram pai. A mãe, por exemplo, se casava às vezes menor idade, né? Com 16 anos, né? Já estava se casando. Então, eles tinham um filho muito cedo, o que significava o seguinte: quando eles tinham 40 anos de idade, os filhos já estavam em idade de casar e sair de casa. Ou seja, por isso que vem a expressão, a vida começa aos 40. Tinha a ver com isso, porque era a hora que os filhos casavam e iam embora, levavam suas vidas, e agora, com mais maturidade, aquele casal precisava se reinventar, às vezes até se cumprimentar de novo, né? Dizer, muito prazer, eu sou fulano, porque muitos pais acabaram vivendo a sua vida para os filhos e depois tiveram que se reinventar. Queridos, quando nós estamos muito acomodados na vida, a gente pode se desviar do nosso próprio caminho, daquele caminho que seria o melhor para nós. Por isso, ao longo da nossa vida, algumas perdas são necessárias para nos desacomodarem, para nos fazer mudar a direção da nossa vida. E Deus vai usar até essas causas naturais, como foi um riacho secando, para mudar a vida da gente, porque essas coisas acontecem com todo mundo. O texto de Eclesiastes diz que o tempo e o acaso, todos estão sujeitos, acontecem com todos. Então, Deus não é o causador direto delas, mas certamente Ele as usa. Um acidente, alguém querido que morre. Eu não costumo dizer, Deus levou, Deus causou isso. Eu acho que tem mais a ver com as questões nossas de sociedade e humanidade que acabam nos trazendo essas tragédias. Mas Deus usa uma perda, uma traição, uma perseguição, um engano que você sofreu e aquilo estragou a tua vida, você foi tapeado, foi ludibriado, foi roubado, né, por alguém. Deus não causou isso, mas Deus pode usar isso para o teu bem. Aquela ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem. Deus pega aquele, transforma aquele momento para que a gente tire lições, cresça, nos desinstale, nos force a mudar. Tem uma história de um irmão
Aqui na Carisma, essa história é de mais ou menos uns 6 anos, 7 anos atrás. Eu me lembro aqui num culto, um irmão me procurou e contou a sua história. Alguém que frequentava a Carisma por muito tempo, mas que eu não conhecia a vida da pessoa, porque é aquela pessoa que vinha no culto, assistia o culto e ia embora e tal. Tá bom. Ele era um workaholic. Para quem não sabe o que é isso, alguém viciado em trabalho. Aquele cara tenso, vivia para o trabalho o tempo todo e tudo era trabalho. Por causa do trabalho ele abandonou a família, por causa do trabalho ele se tornava aquela pessoa, sabe, com viseira na sua vida, só vivia para o trabalho. E aí um dia as encrencas apareceram. Para defender a empresa dele numa determinada situação, ele usou uma mentira. Colocou aquilo, o negócio, acima da verdade. Isso foi descoberto. Como foi descoberto, sobrou para ele. Ele, que era um dos principais executivos da empresa, foi mandado embora. E aí, perdeu o emprego, perdeu o casamento, porque isso gerou tensão, tudo mais, quebrou o pau e afastou. Perdeu o casamento, perdeu o emprego, os filhos ficaram com a mãe, né? Vida financeira foi lá embaixo. E ele, o que aconteceu? Como ele estava com a vida toda tensa e a mente dele confusa, ele saía para andar, fazer caminhadas, porque era para espairar a mente. Gostou. Aí começou a comprar, sabe, um tênis melhor, para andar melhor, porque aquilo doía um pouco os pés, aprendeu a fazer uns exercícios, começou a correr. E aí ele corria, aí ele começou a fazer exercícios também, por conta própria, sem entrar em academia, porque o que ele gostava era de ar livre, não gostava de lugar fechado e tudo mais. E aí um dia ele resolve ir num médico. Quando ele vai no médico, ele teve umas dores assim, né, do lado esquerdo, ele falou, isso aqui pode ser grave. Ele vai no médico, o médico disse para ele o seguinte, que se não fosse aquelas caminhadas que ele tinha feito, se não fosse ele pegar o hábito de correr e caminhar, ele teria tido um infarto fulminante. Então, é interessante, olha só, aquilo que os problemas da vida dele, se ele não tivesse tido mandado embora da empresa, ele continuaria um workaholic, não teria feito as caminhadas e teria morrido. Mas exatamente a crise o fez sair para caminhar, e o sair para caminhar é que o tornou vivo. Quando ele me contou essa história, já estava retomando o relacionamento com a esposa, estava na fase já até de retomar para morar juntos novamente, já tinham consertado, até cheguei a orar com um casal aqui na Carisma. Ele já estava em mente de outra área de trabalho dele, diferente inclusive daquela, e com muita perspectiva de crescimento. Como eu conheço o irmão de vista, não é uma pessoa que eu conversei muito, mas eu me lembro de tê-lo visto em vários cultos aqui na Carisma depois disso, já num estado assim, muito feliz e muito bom. É interessante, queridos, como essas coisas que acontecem na vida da gente, elas vêm para nos livrar, às vezes, de um mal pior, entendeu? Um mal ainda maior. Mal esse rapaz sabia que ele estava evitando algo maior, como um ataque cardíaco, quando ele saiu para disparar a cabeça. Alguns problemas que você enfrenta são a única forma de fazer você mudar. Nem toda porta fechada na nossa vida é algo ruim. Por isso, meu querido, sei lá, cada pessoa que se afasta de você não é um erro. É um tempo novo. Deus sabe que a gente não iria adiante sem um empurrão, então de vez em quando Ele nos ajuda, né? Dando esse pequeno empurrão, porque quando está tudo bem na nossa vida, quando nós estamos confortáveis, a gente não quer se esforçar. A gente liga a vida no piloto automático e deixa a vida nos levar. Então, nós nos acomodamos, nós não procuramos novos amigos, não nos esforçamos para desenvolver novas habilidades na nossa vida, deixamos de contribuir para um mundo melhor. Então Deus sabe aquele potencial que a gente tem e às vezes precisam vir sobre as nossas vidas essas forças externas que nos esticam, que nos fazem crescer.
Por exemplo, eu tenho conversado com pessoas que venceram a Covid. E eles contam o drama que é você pensar, eu posso morrer. Eu posso estar talvez no fim da minha vida. E quando essas pessoas retomam a vida, é interessante, eles vão ter necessidade de falar, de contar, de relembrar aquele momento, porque é um momento agora de reajuste da vida, tipo, eu ia morrer, mas não vou morrer mais agora, nesse momento eu não vou morrer, então eu tenho mais algum tempo de vida. Me lembra muito aquela do profeta Isaías, que chegou para o rei Ezequias, que disse, você vai morrer. E o rei buscou a Deus e se arrependeu. E Deus chegou para Isaías e falou, volta para o rei e fala que eu dei mais 15 anos de vida para ele. Imagina isso, para a minha vida e para a sua vida. Você acha que vai morrer, tá certo, já até acertou tudo, já despediu de todo mundo, já deu os números de conta e senha para todo mundo, né? Tá tudo certinho da tua vida, deixou ali a herança certa e vem a palavra do profeta Isaías para você e fala, Deus está te dando mais 15 anos de vida. Como é que você viveria esses próximos 15 anos? Pois é, o que eu quero te dizer é que às vezes situações dramáticas na nossa vida, elas vêm para nos fazer valorizar mais ainda a vida que a gente tem. Toda dificuldade que você passa, cada contratempo que você passa, pessoas que te fizeram mal, isso não era para parar você, mas é para te empurrar, para te amadurecer, para te fazer mais forte ainda, porque você não estaria apto para novas experiências na vida, experiências maiores na sua vida, se você antes não tivesse passado por essa crise que talvez alguns de vocês estejam passando exatamente agora, ou acabaram de passar. Por isso o nosso tema de hoje. Lembrou do tema de hoje? O caminho de Deus é perfeito, perfeito. Na minha experiência de vida pastoral, eu sei que eu já contei isso algumas vezes, mas é interessante como isso pode ilustrar bem aqui agora. Eu pastoreava um outro grupo, antes de pastorear aqui a Carisma, e teve um tempo em que eu percebi que a gente precisava mudar, nosso grupo estava acomodado em algumas coisas e eu queria partir para coisas novas. As minhas ideias vinham à tona assim, eu achei aquilo, sabe, o máximo. Eu preparei então um dia uma exposição de tudo que eu achava que deveria mudar nesse grupo. A gente era em 4 pastores e os 4 decidiam tudo junto. Não tinha um pastor superior aos outros, né, que podia bater a mão na mesa e falar, vai ser essa direção. Então os 4 tinham que decidir tudo junto. E aí eu expus para os outros, fiz até uma apostila, dei para cada um deles, li com todos eles, com aquela empolgação, olha isso daqui, olha para a história, olhei para a história, olha o que a igreja fez aqui no passado, agora é momento da igreja fazer esse caminho, essa direção. Eu estava vendo, sabe, momentos novos, e quando eu terminei achando que os caras iam abraçar aquilo, achar o máximo, eu só vi todo mundo baixando a cabeça, falando não. Quando eu tinha assim, aquele sonho, aquela visão que eu tinha, e depois que eu comuniquei aquilo, eu passei a ser rejeitado, me colocaram de lado, começaram a me tratar com indiferença, desprezo, ao ponto de eu estar pregando alguma coisa, o outro baixar a cabeça e ficar assim. Aí eu não suportei mais ficar ali. Eu senti que eu era uma peça fora daquela história, eu não me encaixava mais ali. Eu abandonei o ministério, eu desisti dos sonhos, falei, vou cuidar da minha família, vou fazer uma nova área profissional na minha vida. O que eu não sabia é que aquilo fazia parte de um processo de amadurecimento na minha vida, assim, que Deus ia usar aquilo para provocar um amadurecimento na minha vida e me levar para uma direção bem melhor para a minha vida. Mas eu não estava vendo nada disso. Ali eu aprendi profissão nova, ali eu aprendi a mexer com tecnologia. Eu não sabia, por exemplo, que eu fui forçado, porque eu trabalhava integral no ministério, eu era sustentado para ser pastor. Meu salário foi cortado naquele mês mesmo, eu não tinha dinheiro, vamos dizer assim, nem para sustentar meu filho, que era recém-nascido, né? E eu fui trabalhar de outras coisas, e essas outras coisas foi interessante. Muita coisa que eu tenho hoje na minha vida de financeiro começou por causa daquilo.
porque coisas positivas que eu tenho hoje começou por causa daquilo. Porque ali eu aprendi profissão nova, aprendi coisas novas, depois com tecnologia eu mexi, teve uma época da minha vida que eu até ganhei muito dinheiro trabalhando na área de tecnologia, porque aquele tempo me forçou aquilo. Aquele dinheiro que me deu base, eu posso dizer, para os meus próprios que eu tenho hoje, né? Ter casa própria, por exemplo, vem desse período. Então, o que eu não sabia era que Deus estava usando aquilo ao meu favor. Porque eu estava percebendo que tinha algo melhor para a minha vida, mas ali naquele grupo aquilo não se encaixava. Eu diria o seguinte, eu estava vendo com antecipação, com os olhos da fé, mas ainda não era o tempo para aquelas coisas acontecerem. Aqui eu me refiro à igreja. Veja bem, eu tinha até deixado o pastorado, não abandonei Deus, nunca abandonei Deus na minha vida, mas eu abandonei a ideia de ser pastor. Só que quase um ano depois, com aquele grupo de 35 pessoas, debaixo de um pé de manga, aqui no Jardim das Flores, em Osasco, estava nascendo a Carisma, que era fruto daquele sonho lá. É interessante, olha só, eu vou abrir o coração para vocês uma coisa. Naquele tempo eu orava assim, Deus, muda a cabeça deles, muda a cabeça desses caras, faça eles verem o que eu estou vendo, isso aqui vai dar certo. Mas não era plano de Deus mudar a cabeça deles. Deus queria mudar era a mim, não eles. E um detalhezinho, viu? Hoje, na maturidade, não naquele tempo eu achei que eles estavam errados e que eu estava certo. Hoje eu não penso assim, não. Hoje eu não acho que eu estava certo e eles estavam errados. Não acho. O que eu entendo é que eles não faziam parte desse sonho. O sonho era meu, não era deles. Eu não estou dizendo que eles erraram, eles seguiram o sonho e a visão da vida deles. Mas simplesmente eles não eram as pessoas que se encaixariam naquilo que Deus tinha para mim. Nossos sonhos, grava isso, os nossos sonhos não eram compatíveis. Os nossos sonhos eram incompatíveis. Então, foi difícil para mim porque eu não queria me separar daqueles amigos, eram meus amigos. Eu não queria me separar daqueles amigos. Eu confesso para vocês, eu sofri muito. Eu até achei que nunca mais eu ia ter amigo na vida. Eu achava isso mesmo. Mas sabe, algumas vezes a gente está orando contra algumas coisas que Deus mesmo estabeleceu para nós. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente tem essa mania de dizer o seguinte, tem uma porta fechada, vamos pedir que Deus vai abrir. Querido, às vezes Deus mesmo fecha algumas portas para a gente. A Bíblia fala isso. Apocalipse 3,7 diz assim, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que quando ele abre, ninguém fecha. Olha o outro lado. E quando ele fecha, ninguém abre. Queridos, é Deus mesmo que fecha algumas portas para que a gente não entre. Tem coisa que dá errado na nossa vida, porque mais ou menos assim, Deus botou o anjo lá na porta e falou, aqui você não passa. Voltando lá na minha história, é importante saber isso. Eu não estaria aonde eu estou hoje se Deus tivesse respondido sim para todas as minhas orações. Eu vou repetir isso para você porque é importante você pegar isso. Eu não estaria onde eu estou hoje se Deus tivesse respondido sim para todas as minhas orações. Você já leu na Bíblia que às vezes a gente não sabe orar como convém? Diz lá em Romanos 8, se não me engano, no versículo 26. Então, às vezes nós não sabemos orar como convém, e aí nós temos que recorrer ao Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma experiência com Deus, daquela do coração que chega diante de Deus e fala, eu não sei o que pedir. Porque às vezes nós estamos pedindo algo para Deus e que Deus vai dizer não para a gente. E eu estou te falando, eu me sinto realizado hoje na minha vida. Eu olho hoje para trás da minha vida e falo, poxa, deu certo o que eu fiz. Mas se Deus tivesse respondido as minhas orações como eu fiz lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, ainda bem que Deus me disse não. A gente lê a vida de Jó, e Jó achava que estava tudo bem na vida dele, a vida tranquila, a vida próspera, ele achou que tudo acabaria assim,
Mas teve um dia, um tempo, em que Deus precisou assim sacudir a árvore onde estava o ninho lá de Jó, porque é essa expressão que Jó usa, né? Para o Jó poder voar e ter experimentado algo novo na vida dele. Jó 29, versículo 18, diz assim: eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. O Jó achava o seguinte: essa minha vida está tão boa que vai ser assim pro resto da vida. E Deus falou: não, eu quero mudar a tua vida, eu quero algo novo na tua vida. E não é que Deus seja sarcástico, que envie um problema. O que eu quero dizer é que problemas fazem parte da vida da gente. E aquela sacudida de árvore, ainda que seja uma tempestade que sacudiu o ninho, forçou esse passarinho voar e experimentar novos voos na sua vida. É interessante, Jó perdeu muita coisa na vida? Perdeu, mas no meio da dificuldade foi que ele teve uma revelação tão grande de Deus que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Foi a maior experiência da vida dele. Inclusive ele fala, num outro texto mais adiante, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus para mim hoje não é mais o Deus dos meus pais. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus como o pessoal do Antigo Testamento, né? O Deus dos nossos pais. Não, querido, é o meu Deus. Eu conheço Ele, eu tenho a experiência com Ele. Então, Jó, ele entendeu que aqueles problemas não iriam derrotá-lo, que Deus viria ao seu socorro, que Deus não o deixaria naquele estado, e que tudo que estava passando, na verdade, iria treiná-lo para crescer mais. A gente já sabe o final da história. Deus realmente veio ao socorro de Jó. A história dele mudou completamente. Ele viveu os melhores anos da sua vida exatamente no final e teve uma vida muito melhor. Por isso, lembra daquela frase que eu falei? Agora eu vou dizer aquela frase que eu até repeti aqui de uma outra maneira. Eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse os problemas pelos quais eu precisei passar. Foram os problemas, meu querido, da minha vida que me trouxeram até aqui. Os problemas da sua vida, eles não são para afundar você, mas daqui a alguns anos você vai entender. Sabe quando Jesus estava fazendo algo para os discípulos, ele falou o seguinte: o que eu estou fazendo agora vocês não entendem no momento, mas vocês vão entender depois. Então é importante dizer que a vida da gente, quando a gente anda com Deus, os caminhos dele são diferentes do nosso. Mas, como diz o tema de hoje, né? O caminho de Deus é perfeito, perfeito. Queridos, eu me lembro, eu estava conversando com um pastor um tempo atrás, e o pastor falou o seguinte: puxa, né, já carisma, né? Que igreja bem sucedida, começou ali pequenininha, hoje cresceu pra caramba, é uma igreja estruturada, tem um ministério estruturado. Me conta, como que é o planejamento, como que foi o planejamento de tudo isso? Eu olhei para o irmão e eu falei: querido, não tinha muito plano não, meu irmão, não tinha muito plano não. Eu confesso para você, particularmente na minha vida, eu cresci porque Deus empurrou. A glória é toda de Deus, meu irmão. Não tem merecimento nosso nisso, não. É toda de Deus. Por isso que a Bíblia diz, é Deus que dá o crescimento. Aliás, essa é uma conversa que eu tenho com pastores. Eu falo: pastor, tira de você esse peso de que você tem que fazer a igreja crescer para provar o seu sucesso. Primeiro, você não tem que provar sucesso para ninguém, você tem que provar sua fidelidade para Deus. Segundo, você não tem que fazer a igreja crescer, porque essa não é sua responsabilidade. A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Se Ele der, muito bem. Se Ele não der, pastoreia. A tua responsabilidade é pastorear bem o rebanho que Deus te deu. Essa é a minha responsabilidade e essa é a sua também. É isso que a gente tem que fazer. Queridos, então, gruda em Deus, anda com Deus, ame a Deus, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na angústia. O livro de Salmos está cheio dessas expressões. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vai me vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é essa verdade que eu cresci com ela na minha vida. Foi Deus que me empurrou.
Então eu sou sempre grato a Ele, eu busco a Ele, procuro praticar o que Ele ensina para mim. Esse é meu conselho para você. Eu fui empurrado através de diversidades, através de problemas dos outros que espirraram em mim, algumas frustrações, problemas que eu mesmo causei, desafio, perda, decisões certas, decisões erradas, não interessa. Cresci e foi melhor. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria. É isso que nós precisamos lembrar. Vamos grudar no Senhor. Então, eu tenho certeza de que Deus nunca me abandonou na minha vida. Por isso eu quero passar essa certeza para você hoje. Meu irmão, Deus nunca te abandonou. Jesus fala isso, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No livro de Salmo fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, andar com Deus é o que realmente vale e dá segurança para nós nessa vida. E eu quero terminar falando uma frase pequena que o profeta Samuel proferiu, e ali ela representa muito essa mensagem que eu quero te passar. Está em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, e o texto diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Eu vou repetir para você, meu irmão, isso é para você falar para você mesmo, é uma constatação que você precisa ter agora diante da palavra de Deus. Até aqui o Senhor me guiou, até aqui o Senhor me ajudou, eu estou onde estou porque Deus me trouxe até aqui. Então o mesmo Deus que me trouxe até aqui vai me levar adiante. Portanto, vou repetir o texto, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero falar diretamente com você, meu irmão e minha irmã, que está enfrentando mudanças na sua vida. Esses problemas não são para parar você, eles são para te empurrar, para te amadurecer. Alguns são tristes, alguns são perdas, alguns de vocês estão enfrentando luto, outros estão enfrentando crises financeiras, outros estão enfrentando crises de relacionamento, crises emocionais, problemas de saúde, problemas psicológicos. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que isso tudo não é para parar você. Você vai crescer com Deus, com as experiências que você está tendo com Deus agora no meio do vale. Toda dificuldade que você passa não é para parar você, é para te empurrar, é para te levar a crescer. Esse problema pode te levar para o melhor momento da sua vida. Lembra que eu te disse? Eu não estaria onde eu estou hoje se não fossem os problemas que eu passei. Então, algumas vezes os problemas empurram a gente, mas empurram para uma coisa nova. Eu já usei essa figura de linguagem uma vez, vale a pena repeti-la. Quando uma mulher grávida sente dores, é um sinal de que um nascimento está para acontecer, algo novo está para acontecer. Cai muito bem hoje, que é Dia das Mães, eu citar esta coisa maravilhosa que é o parto. As dores são um sinal de que um tempo novo está surgindo. Agora, se a gente pensar no lado do bebê, o bebê estava lá, confortávelzinho, quentinho, ele e a mãe, ele não tem consciência, a consciência dele é que ele e a mãe é uma coisa só, não é? E agora, contração, 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 ele está falando, estou sendo rejeitado, eu estou sendo expulso, minha mãe não me quer mais, é isso? Não! Nasça, indivíduo! Chegou o seu tempo, chegou a sua hora, é uma coisa nova, é um milagre acontecendo na terra, é o seu nascimento. Meu querido, Deus teve que me empurrar diversas vezes na minha vida. A mesma coisa pode estar acontecendo com você. É incômodo, mas algumas vezes isso é necessário, como num nascimento, num parto, para que o novo venha à tona.
Da mesma forma, olhando agora da perspectiva da mãe, dor de parto não deve ser nada gostoso. Eu realmente não sei o que é isso. Mas qualquer mulher que teve as dores de parto pode dizer que não é nada agradável. No entanto, ela está indo para talvez um dos maiores e melhores momentos de toda a sua vida, de toda a sua experiência de ser humano, que é gerar ao vivo ali, né? Trazer ao mundo, dar à luz, como se diz popularmente, a vida a uma criança. Então, Deus faz isso com a gente. Quando a igreja primitiva passou por uma perseguição, não é? Aquela perseguição levou ao crescimento da igreja. Estava tão bom lá em Jerusalém, né? Era o bebê na barriga da mãe. A igreja lá em Jerusalém, tudo bonitinho, aí veio uma baita perseguição. E aquela perseguição forçou o quê? Filipe foi para Samaria, você pega Atos 8 e dá uma lida. Filipe foi para Samaria fugindo da perseguição. Só que lá ele pregou e os samaritanos se convertem, tem milagres acontecendo. Outros fugiram, foram lá para Antioquia, começa a igreja de Antioquia. Olha que coisa! Deus não tinha poder para parar a perseguição? Tinha. Mas por que ele não parou? Porque ele sabia que era melhor. Era um jeito de desacomodar a igreja, para a igreja poder crescer mais ainda. A perseguição cumpriu um propósito. Foi ela que empurrou a igreja para o seu destino, para onde deveriam ter ido, e chegou até nós. Pregar o evangelho a toda criatura aconteceu porque a igreja foi perseguida, porque senão eles ficavam lá em Jerusalém, só vivendo bem bom lá de Jerusalém. Então, queridos, tem coisa na vida da gente que a gente não entende. Quando Jesus recebe um recado das irmãs de Lázaro, dizendo que Lázaro estava muito enfermo, quando Jesus ficou sabendo disso, o último texto que eu leio é esse. Olha o que Jesus disse aos discípulos, João 11, versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí você me diz, puxa, então Lázaro foi curado? Não naquele momento. Lázaro morreu. Lázaro tinha que morrer. E Jesus foi e o ressuscitou. E aí sim curou a enfermidade, porque se Jesus não curasse, porque Lázaro morreu de uma doença, se Jesus não curasse a enfermidade quando ressuscitou, ele morria de novo. Então, foi curado, foi ressuscitado e curado. O que eu quero te dizer é que esse momento, assim como aquela enfermidade, Jesus não é para a morte, o que eu quero te dizer é que esse momento pode ser trágico, pode ser difícil, pode ser de problema. Como eu disse, o seu problema, você é quem sabe. Ele pode ser no aspecto do luto, ele pode ser no aspecto financeiro, ele pode ser no aspecto de mudança de trabalho, mudança de casa, pode ser de relacionamento que se desfaz, ou relacionamento que está começando agora. Pode ser o que for. O que eu quero te dizer é que isso tudo Deus vai usar para o teu crescimento, para tempos melhores, para momentos melhores na vida da gente. Por quê? Tema de hoje. Porque o caminho de Deus é perfeito. Eu quero orar com você. Senhor, nós colocamos o nosso coração e a nossa mente no Senhor para descansar em Ti. Que a nossa alma descanse no Senhor. Que nossa alma se tranquilize, como diz no livro de Salmo, como uma criança sendo amamentada no peito de sua mãe. Que a nossa alma seja assim no Teu colo agora, Senhor. Senhor, nós descansamos no Senhor e nós confiamos nossa vida totalmente nas Tuas mãos, sabendo de que tudo que o Senhor faz o melhor, de que o Teu caminho para a nossa vida é o melhor caminho. Portanto, Senhor, nós aceitamos até quando o Senhor diz não para algumas coisas que Te pedimos. Te pedimos na nossa tolice, Te pedimos nos nossos sentimentos, Te pedimos aquilo que achávamos que era o melhor. Mas queremos Te dizer, como Jesus disse, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, sobretudo,
seja feita a tua vontade e não a minha. E como Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino e faça a tua vontade aqui na terra, na minha vida, do jeito que é feita no céu. Senhor, faz a tua vontade em nossa vida. Nós sabemos que a tua vontade é a melhor para nós. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.